Em meio à crise, ao sofrimento que estamos passando, orar é bem importante. É fundamental buscarmos a presença de Deus. E nesses momentos de calamidade, de sofrimento intenso, de aflição, de medo, de falta de perspectivas, nós precisamos também jejuar. Lembrar que o profeta Joel, em um momento semelhante de crise, em um momento de sofrimento, diz que é necessário promulgar um santo jejum. E é com outro profeta, o profeta Isaías, que aprendemos o que é o verdadeiro jejum. Isaías capítulo 58 nos ensina o verdadeiro significado do jejum. Lá, Isaías vê o seu povo que está no momento de crise, está no momento de sofrimento, está no momento bem delicado, como nós estamos. Isaías mostra qual é o verdadeiro significado do jejum. E por que Isaías mostra esse significado? O profeta está observando o seu povo jejuar. E eles jejuam corretamente. Eles se vestem de pano de saco, jogam cinza na cabeça, deixam de comer, se abstêm de beber, fazem conforme o figurino, conforme o ritual. Mas há um problema aí. Eles reclamam que Deus não está ouvindo, que Deus não está prestando atenção e ouvidos ao jejum que eles estão fazendo. Sabe, eles têm razão de reclamar, porque Deus realmente não está ouvindo o clamor desse jejum deles. E por quê? Isaías nos mostra o porquê. Porque eles estão jejuando para si mesmos. Apesar de fazer tudo conforme manda a liturgia, eles estão jejuando para si mesmos. É difícil entender como se jejua para si mesmo, mas Isaías explica. Diz que quando eles estão jejuando, eles obrigam as pessoas a fazerem aquilo que eles deveriam estar fazendo. Os seus trabalhadores, os seus empregados estão sendo massacrados, oprimidos, explorados durante o período do jejum. Então, este é um problema sério. Não há aí nenhuma vontade de Deus sendo operada, não há de forma nenhuma uma atenção de Deus, porque Deus está bem preocupado com aqueles que estão sofrendo e não com aqueles que estão jejuando para o seu próprio deleite. Isaías podia parar por aí, que estava muito bom e muito bem explicado. Só que Isaías mostra algo ainda mais grave. Ele diz que há pessoas famintas, que durante o jejum de alguns, os seus empregados estão trabalhando dobrado, estão necessitados de pão e de bebida. Isaías põe o dedo na ferida. Vocês não ligam para os necessitados. Vocês estão na presença de Deus jejuando, mas aqueles que necessitam do seu auxílio, do pão, precisam do cuidado, vocês os desprezam. E diante dessa situação, Isaías começa a mostrar o que é o verdadeiro jejum. Ele vai mostrando que o verdadeiro jejum na presença de Deus é atender às necessidades daqueles que precisam. Pão para quem tem fome, água e bebida para quem tem sede, cura para os que estão enfermos. É bem interessante que Jesus faz parte dessa mesma tradição. Quando, no capítulo 25 de Mateus, Jesus descreve como será o julgamento final, ele diz exatamente isso, que teve fome e deram de comer, que teve sede e deram de beber, que estava preso, enfermo e foram visitar, que estava nu e foram vesti-lo. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Responde Jesus: quando fizeste a um desses meus pequeninos. Então, o verdadeiro jejum na presença de Deus, aquele jejum que é ouvido, é socorrer essas pessoas. Este verdadeiro jejum apregoado por Isaías tem benefícios, tem resultados incríveis. E Isaías alista esses resultados de um jejum verdadeiro. Em primeiro lugar, a luz dessas pessoas brilhará nas trevas.
Para aqueles que jaziam em trevas, resplandeceu grande luz. Não é assim que Jesus diz que nós somos a luz do mundo? Que Ele é a luz do mundo? E quem o segue não anda em trevas? Que Ele é a luz que ilumina todo homem? Nós somos luzeiros que resplandecemos em meio às trevas. E o nosso jejum resultará, se for verdadeiro, essa luz brilhando aqueles que estão neste momento de trevas, nesse momento de escuridão. Outro resultado impressionante do jejum verdadeiro é a cura. Isaías diz que Deus vai curar os enfermos, que Deus vai sarar aquelas pessoas que estão doentes. Não é assim no ministério de Jesus também? Quando ele sai a pregar o evangelho, a curar pessoas e a perdoar pecados? O verdadeiro jejum resulta, portanto, em uma cura. E o que mais precisamos urgentemente não é a cura, não é que Deus nos proteja e cure as pessoas que já estão infectadas, que estão em seu leito de morte às vezes. O clamor por essas pessoas deve vir através de um jejum verdadeiro. Outro resultado do jejum verdadeiro é que Deus nos guiará. Veja que estamos precisando mesmo da direção de Deus. Não sabemos exatamente o que fazer, estamos meio perdidos no meio dessa pandemia. Então é preciso buscar a orientação de Deus e a direção. Diz que o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade, guiará por caminhos aplanados. Então vamos jejuar, atendendo aos necessitados, o jejum verdadeiro, para que Deus nos guie, nos dê direção nesse momento em que a humanidade parece estar sem rumo, que necessita do caminho, da direção de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, vamos jejuar de acordo com a vontade de Deus. Vamos apresentar a Deus um jejum verdadeiro, aquele jejum de mãos estendidas, que socorre o necessitado, que visita o doente, que acode o aflito, que consola os desamparados. Só assim a luz de Cristo brilhará em nós, em meio a essa escuridão, e a cura se fará presente, e Deus nos guiará em todo o caminho. Deus nos abençoe e aceite o nosso verdadeiro jejum. Amém.